Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde pode chegar a aliança entre Donald Trump e Vladimir Putin? And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Foi a confirmação de uma mudança drástica na posição dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia e, sobretudo, em relação à Rússia. 3 anos depois da invasão das tropas de Moscovo, Trump aponta culpas a Kiev, que não devia ter começado o conflito e devia ter chegado a um acordo. O que significa esta nova aliança entre Donald Trump e Putin? Quem tem mais a ganhar? E o que acontece se a Ucrânia não ceder? Vou conversar com João Diogo Barbosa, especialista em assuntos internacionais. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia de segunda-feira, 24 de fevereiro. Bem-vindo, João Diogo Barbosa. Olá, Sara. Obrigado pelo convite. A forma como Donald Trump entrou no cenário da guerra da Ucrânia, 3 anos depois do início do conflito, deixa o país mais perto ou mais longe da paz? Mais perto. O advogado em mim queria responder, depende do que entendermos por paz, mas eu acho que a resposta tem que ser mais perto. E eu acho que isso se percebe bem se nós recuarmos uns meses e nos lembrarmos que Donald Trump foi eleito fazendo campanha pela paz. Do outro lado, quer Joe Biden, quer Kamala Harris, fizeram campanha pela vitória da Ucrânia e não ganharam. Portanto, é natural que nós agora estejamos a assistir a um Donald Trump muito focado em fazer a paz e a tentar fazer a paz em direto. Mas eu diria que depende do que entendemos por paz, porque nós não conseguimos ainda perceber, e acho que há razões para termos dúvidas, não conseguimos perceber se esta paz que Trump quer implementar pode ser uma paz verdadeiramente duradoura. E isso porque nós temos uma administração americana que de repente decidiu romper com os seus aliados tradicionais e com os aliados que estavam a apoiar a estratégia de vitória da Ucrânia, desalinhou o discurso e não informou esses aliados, deixando-os muito perdidos durante esta última semana, desde logo ao nível europeu, quer da União Europeia, quer também do Reino Unido, que é importante, mas também do Canadá, por exemplo, e fica uma situação difícil para a América, em que de repente tem um presidente que quer fazer a paz, tem do outro lado, entre as partes diretamente em conflito, a Rússia, que aparentemente quer fazer a paz com Donald Trump, e tem Zelensky, que não quer fazer a paz com Putin. É muito difícil nós, nesta fase, conseguirmos dizer que esta estratégia vai acabar numa paz duradoura. E, portanto, Donald Trump torna a paz mais próxima, mas se calhar não é uma paz que consiga durar muito tempo. Então, se olharmos na perspectiva de que paz será essa, Trump parece nesta altura determinado no apoio à Rússia e cada vez mais relegando a Ucrânia para um papel de quem tem apenas de aceitar as condições que o próprio Trump e Vladimir Putin considerarem que são mais justas. Há alguma margem para Kiev recusar? Esse é um ótimo ponto, porque eu acho que explica a postura negocial de Donald Trump. Trump tem um passado imenso em negociações, não especificamente negociações de política externa ou de alta diplomacia, mas de negócios. E da forma como Donald Trump vê o mundo, Trump convenceu-se que a Ucrânia não pode vencer o conflito no terreno e, portanto, acha que Zelensky não pode ser muito útil ou construtivo nas negociações, porque, não tendo margem para vencer, tem um grande incentivo a boicotar as negociações. E então, o que nós temos visto da parte da administração americana é uma grande agressividade perante a Ucrânia, sobretudo o presidente Zelensky, porque pessoalizou a questão, e isto tem tudo a ver com a estratégia de negociação. Donald Trump acha que o assunto agora tem que ser entre a América, sem aliados, incluindo a Ucrânia, e Vladimir Putin do outro lado, porque essas são as únicas partes interessadas verdadeiramente na paz. Putin e Trump têm uma longa história. Mas é justo dizer isso, que Zelensky não quer a paz com Putin?
Zelensky não quer a paz com Putin. Parece-me que, é claro, a posição ucraniana tem sido sempre que é possível fazer a paz, mas não com este presidente da Rússia. É muito mais a lógica, a narrativa e, de certa forma, até o enquadramento jurídico da questão na Ucrânia tem muito mais peso, a substituição do regime na Rússia, até porque isso chegou a ser uma possibilidade durante a guerra, do que a de negociar agora, em que a situação do terreno não é muito favorável, em que os ucranianos não só todos os dias vivem o esforço da guerra, como ainda se recordam das atrocidades, dos combates difíceis, em que sentem todos os dias os bombardeamentos e os ataques a infraestruturas. E, portanto, é muito difícil dizer que Zelensky quer negociar agora, se não for pressionado a isso. E, aliás, nós vemos como Zelensky, antes de Trump ser eleito, dizia-nos: bom, a paz pode ser possível, mas tem de ser possível com garantias de segurança americanas. Havia sempre essa intervenção americana. A paz era sempre uma coisa que seria imposta pelos aliados à Rússia e a que a Rússia teria de se conformar. Mas o que vemos aqui é que a paz, esta paz de Donald Trump está a ser imposta não à Rússia, mas à Ucrânia. Precisamente por isso é que me parece que Zelensky não está em condições agora de negociar, não aceitaria negociar nestes termos, em que Trump acha, bom, o governo ucraniano não é útil, vamos negociar nós e depois, quando for a altura de formalizar o acordo, fechar os detalhes mais complexos, aí sim, se calhar chamamos os europeus, se calhar chamamos a Ucrânia e decidimos quem é que vai efetivamente implementar um plano de paz. Parece-me que Zelensky não quer este tipo de negociação, não quer a paz entre Trump e Putin, que é a única que está em cima da mesa, pelo menos durante os próximos anos. Se Kiev recusar, se chegarmos a esse momento e Zelensky disser não, que cenários é que temos pela frente e qual deles será mais provável? Que Trump insista e tome uma posição de ruptura total, ou que Trump se canse do tema, eventualmente, avance para o próximo tema e deixe a Rússia e a Ucrânia para se entenderem sozinhas? Do ponto de vista da Ucrânia, recusar depende muito do apoio dos europeus. E a verdade é que tem havido um silêncio nos últimos dias perante os ataques até de Donald Trump a Zelensky, que são preocupantes e que não deixam a tal margem para que Kiev aceite este tipo de paz. Mas a verdade é que num cenário em que a União Europeia permite ou dá algum conforto a Zelensky para recusar uma paz negociada entre Trump e Putin, Trump vai ter um problema sério, é que esta guerra pode tornar-se um tema de política interna americana. Nós vemos pelos números, pelas sondagens, que o conflito quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente foi bastante pesado do ponto de vista eleitoral para a administração anterior, para Joe Biden e para Kamala Harris. Donald Trump entra no seu segundo mandato com uma lógica de cortar despesa americana e refazer a sua política externa para, no fundo, pôr a América primeiro outra vez, recuperando o slogan de 2016. Ora, vai ser muito difícil a Donald Trump conseguir vender cortes de despesa internos, como aqueles que Elon Musk está a fazer, enquanto ao mesmo tempo mantiver um esforço de guerra no estrangeiro, como por exemplo acontece com a Ucrânia. Ao mesmo tempo, do ponto de vista... Mas pode acontecer o contrário, não é? Porque se mantiver esta aliança entre Trump e Putin, e se Zelensky não ceder, quer dizer, no limite podemos imaginar o cenário de Donald Trump decidir ter até uma intervenção mais direta na guerra, apoiando a Rússia até militarmente? Isso seria, desde logo, bastante inédito. Significaria provavelmente o fim da NATO, pelo menos uma NATO que não existiria mais do que formalmente, e acho que estamos longe daí. Sendo Donald Trump e tendo Donald Trump um plano para refazer o lugar da América no mundo, acho que não podemos excluir. E acho que parte da estratégia negocial de Donald Trump com os aliados europeus e com Zelensky é precisamente criar essa hipótese, ou seja, relembrar que, bom, no final do dia, se vocês não se conformarem com a linha americana, nós damos-nos bem com a Rússia. Eu, pessoalmente, de Donald Trump, gosto muito de Vladimir Putin, que é alguém que está empenhado na paz, que vê a guerra da mesma forma que eu e que reconhece aquilo que esta administração vê como uma realidade no terreno. A Ucrânia não tem capacidade de ganhar a guerra e, portanto, tem de se fazer a paz e a paz quase que a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump vê
esta guerra como uma hipótese para reforçar o investimento europeu na defesa. E isso é importante, porque num contexto de guerra comercial, de tarifas, Donald Trump pode estar a contar com um investimento europeu em defesa que seja um investimento em armamento americano. E isso, de certa forma, poderia vir a compensar as tarifas que fossem aplicadas à União Europeia. Portanto, eu acho que Donald Trump não pode simplesmente abandonar o assunto, cansar-se do tema, porque o tema, até da forma como ele tem sido exposto, quer por Donald Trump, quer por J.D. Vance, nos últimos dias, implica um grande peso na política interna americana e é parte fundamental da estratégia da lógica maior do trumpismo neste segundo mandato. Vamos cortar despesa pública, vamos refazer as regras da política internacional e do comércio internacional e vamos ter mais margem para competir com a China. Abandonar a Ucrânia depois de dinamitar a relação com os europeus não me parece que possa servir essa estratégia em cenário nenhum e, portanto, até seria mais provável vermos uma proximidade com a Rússia antes de vermos vamos ver o que é que isto dá, deixamos aos europeus os detalhes. Já voltamos à conversa com João Diogo Barbosa. Na segunda parte vamos tentar perceber melhor o que significa esta mudança americana em relação à Rússia. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com João Diogo Barbosa, especialista em assuntos internacionais. João Diogo, o que é que Donald Trump ganha exatamente com esta aliança com Vladimir Putin? Eu acho que ele ganha posição e isso é muito importante. O objetivo de política externa de várias administrações americanas já, pelo menos desde Barack Obama, tem sido aquilo que se chama a viragem para o Pacífico, a tentativa de enfrentar a China e, de certa forma, posicionar-se numa área que está mais próxima. O segundo grande objetivo desta administração em específico é de refazer o mundo à sua semelhança. Aquilo que nós vemos como tornar a Europa mais maga, ou seja, apoiar não os partidos tradicionais, que tiveram más experiências com Trump desde 2016, mas se calhar fomentar nos aliados europeus e até no Canadá, como nós vimos a propósito das eleições, partidos e movimentos que estejam mais próximos do alinhamento com o trumpismo, ainda que mais distantes daquilo que nós nos habituamos a ver e chamar como democracia liberal. E eu acho que se desenvolveu a crença nos Estados Unidos e, sobretudo, dentro da administração de Trump, que a melhor forma para atingir esses objetivos passa por um lado, afastar a Rússia da China e desenvolver melhores relações com a Rússia, fazer uma espécie de Nixon ao contrário, em que Trump vai a Moscou para separar essa aliança entre a China e a Rússia. E isso é bastante preocupante para a União Europeia, porque assume um papel secundário e fica um bocadinho abandonada no mundo. Eu acho que e pode voltar-se para a China? É muito difícil que isso aconteça, porque nos últimos anos a União Europeia alinhou-se bastante com os Estados Unidos no confronto contra a China, assente noutra lógica, que haveria uma aliança Estados Unidos, União Europeia, grupo liberal contra a China e a Rússia. E a economia europeia preparou-se para isso, a política europeia preparou-se para isso, houve um tratado de investimento com a China que foi abandonado na União Europeia precisamente porque esse alinhamento com os americanos aconteceu. Mas do lado americano,
se conseguir afastar a Rússia da China, é visto como necessário, neste momento, que haja paz na Ucrânia, que se enfraqueça a NATO não só do ponto de vista da guerra na Ucrânia, mas eventualmente até em toda a vizinhança da Rússia. E nós vimos notícias nos últimos dias, por exemplo, sobre o abandono de tropas no Kosovo, que seria uma grande novidade e uma verdadeira ameaça àquilo que nós nos habituamos a ver a NATO fazer, e também o fim das sanções económicas com a Rússia, ou seja, permitir que o comércio entre os Estados Unidos e a Rússia voltasse a acontecer e, eventualmente, se a tal mudança da Europa, se o tal alinhamento da Europa, não com os Estados Unidos, mas com o trumpismo, pudesse ser posto em prática, a Rússia poderia ficar mais próxima, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, portanto, teria menos necessidade de se aproximar da China. E é mesmo isso que Trump quer aplicar, quer combater a China e começa pela Rússia para o fazer. Esta aproximação, como aliás estávamos aqui a dizer, acontece ao mesmo tempo em que parece haver um afastamento dos aliados mais tradicionais, com a Europa naturalmente à cabeça. E é uma ruptura total com um passado de décadas de política norte-americana face à Rússia. É absolutamente. Como é que os americanos conseguem digerir isto? É bastante difícil de perceber numa lógica mais de longo prazo, porque, apesar do que aconteceu nos últimos dias, não é fácil de imaginar que o fim da guerra, que a paz possa acontecer rapidamente. A Rússia e os Estados Unidos, pelo que sabemos, já estão de acordo no mais fácil, que é a guerra na Ucrânia deve terminar. Mas falta o mais difícil, que é o como. E quando se chega a essa discussão, lá está, ao formalizar o acordo, a discutir como é que se pode implementar a tal paz duradoura, é possível que comece a haver um afastamento, ou seja, quando se tiver de discutir exatamente que sanções é que vão ser abandonadas, qual é que é o lugar da NATO na vizinhança da Rússia, quais é que serão as garantias de segurança que a Rússia está disposta a aceitar no território ucraniano para que o acordo de paz seja mantido. A Ucrânia pode aderir à União Europeia. Todas essas questões que individualmente consideradas são muito difíceis e consideradas no seu conjunto são ainda piores, criam o risco de que esta nova aliança, ou este novo alinhamento, se calhar é mais fácil chamar-lhe isto, esse novo alinhamento entre a Rússia e os Estados Unidos pode ser pouco duradouro. E nesse caso, Trump não pode voltar atrás com os aliados europeus, não pode voltar atrás com o Canadá. O dano está feito. Estas décadas de política americana, de estratégia americana em relação à Europa e em relação à Rússia, tinham razão de ser. É mais fácil e é mais previsível o acordo e o alinhamento com os europeus do que tem sido historicamente com a Rússia. A Rússia é um país difícil e é um país, sobretudo desde ter governado por Vladimir Putin, muito pouco confiável em termos de acordos duradouros. Putin tem sempre desde logo a sua sobrevivência como o primeiro objetivo e, em segundo lugar, a sobrevivência de uma imagem de grande Rússia. E, portanto, se chegar a acontecer uma situação como aconteceu na União Europeia, em que é preciso ponderar um acordo de investimento com a China ou uma grande aliança com os Estados Unidos, Putin vai pegar na calculadora e fazer as contas. Os europeus disseram, bom, nós vamos valorizar os princípios, vamos valorizar a aliança e vamos valorizar a nossa história, os nossos valores comuns. Não é garantido que Putin faça isso e, portanto, este risco, este realinhamento implica também um risco do ponto de vista da política americana que, se não resultar, e tem muitas razões para não resultar, porque tem uma série de dificuldades e é terreno novo, pode tornar-se muito difícil para Trump gerir e para explicar aos americanos. Se resultar, é extraordinário, é um realinhamento, é a paz no mundo, são os amanhãs que cantam. Não resultando, é muito difícil recuperar a confiança perdida. Obrigada. Obrigado. João Diogo Barbosa é especialista em assuntos internacionais. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify.
Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.